funcional do grupo de renormalização. É isso. Esse é o nome do curso. Uma ideia do Weinberg. É uma ideia do mar, exatamente. Está pegando fogo aí hoje em dia, né? Tá bem interessante. Então, tem que ter ideia, né? Essa é uma boa ideia. Então, é tão boa ideia que tem gente trabalhando nela, né? Entende assim? Então, só para mostrar para vocês a solução final, aí a gente encerra por hoje, né? E aí a gente rediscute a questão do dia, porque outras pessoas chegaram hoje, então não quero fazer um negócio muito arbitrário aqui, né? O resultado final da história é o seguinte: você tem o seu gama R de Xi, QI, alfa, A, M, A, Mi. Isso é o Xi elevado a D gama. Gama R de TI, alfa barra de T, A barra de T, M barra A de T, Mi, vezes exponencial de menos integral de 0 a T, dt1, gama, de alfa barra de TI. Essa é a solução. Vamos discutir ela só um pouquinho, né? Depois, na próxima aula, a gente discute em maior profundidade, né? Mas observa só o seguinte: olha o que você tem dos dois lados dessa equação, né? De um lado, você tem a sua teoria num certo regime de momento, né? Está definido pelo Xi. Se o Xi é pequeno, você está falando que todos os seus momentos são mais ou menos pequenos, né? Se o teu Xi é grande, seus momentos são grandes. Sabe? Você está levando um conjunto de momentos escalonadamente em outro. Tá? Então, grosseiramente falando, você está relacionando dois regimes de energia, de acordo com o Xi que você está escolhendo. Um Xi muito maior que 1, relaciona o seu regime atual com o regime de altas energias. Um Xi muito menor que 1, relaciona os seus momentos atuais com um regime de baixas energias. Tá certo? O que você obtém? Quer dizer, qual é o comportamento da sua teoria escalonada? Ele é a sua teoria escalonada a menos de fatores, certo? É a sua teoria nos momentos não escalonados, mas considerada para uma constante de acoplamento alfa bar, um parâmetro de gauge A bar e parâmetros de massa M bar apropriados àquela energia que você está considerando. Lembra que T é logaritmo de Xi. Né? Xi cresce, T cresce. Né? Veja, você partiu da sua teoria nesse regime de energia com a sua constante de acoplamento renormalizada, definida aqui nesse regime de momento, com o seu parâmetro de gauge renormalizado, com suas massas renormalizadas. E você está relacionando a teoria nesse conjunto de parâmetros, definida para esse conjunto de parâmetros, com a teoria definida para esse outro conjunto de parâmetros. Tá certo? Imagine então, por exemplo, né, que é o caso da QCD, vamos só usar esse exemplo, que a sua função alfa barra de t seja uma função decrescente de t, ou seja, à medida que o t cresce, ou seja, à medida que o seu fator de escala aumenta, à medida que você procura regimes de energias mais altas, o teu alfa barra de t que você obteve como solução dessa equação aqui, certo? É decrescente. Se isso acontece, né, faz sentido você pensar
a teoria em altos regimes de energia está bem definida perturbativamente, porque eu posso relacioná-la com a teoria, né, nos momentos não escalonados, mas com constantes de acoplamento efetivas dependentes do fator de escala. Então, a constante de acoplamento ela passa a ser algo dependente da energia, a ser utilizado de acordo com a energia do processo que você está considerando. Fala. Mas o fato de você escalonar todos os momentos iguais não causa não particulariza essa conclusão, digamos assim. Não. Não podia ter se um para cada, escalonar um momento separadamente, um por um. Certo, mas... E valeria a conclusão de que, valeria a interpretação de que você está tendo uma dependência energética na constante de acoplamento? Valeria a interpretação, mas eu não vejo o que você ganha com isso, em termos de mudança de regime de energia. Entende? Tipo assim, o que você ganha aí é uma complicação tremenda do seu problema, do ponto de vista matemático. Né? Aqui, com um parâmetro só de escala, você consegue resolver pelo chamado método das características. Né? Essas equações são chamadas equações características. Né? E você tendo a solução dessas equações, aí você tem a solução do problema como um todo. Né? Isso pode ser obtido se for só um psi. Se tivesse Se mais for um um psi, as psi. equações não são características. Se tiver mais de um psi, o que eu vejo é uma grande dificuldade para você fazer esse movimento muito simples que a gente fez aqui. E aí você vai ter um conjunto de equações diferenciais parciais. Né? E isso não é tão facilmente resolvível, né, quanto a forma como a gente resolveu aqui. Quer dizer, até onde eu estou vendo aqui, nesse momento, a sua pergunta, eu tenho que pensar nela agora, porque eu nunca vi, né, uma pergunta como essa. Mas, até onde eu estou vendo agora, você não ganha nada em termos de comparação de regimes de energia. Tá certo? Quer dizer, mesmo que você escalonasse com um fator diferente, você poderia pensar qual é o menor dentre eles, você puxava o menor dentre eles e dividia todo mundo por ele, entende? E você estava no caso anterior, pelo menos assim, em termos da caracterização do regime de energia que você está falando. É porque existem certas combinações de momento que são não físicas, né? Na região euclidiana, assim por diante. E então essa interpretação da constante de acoplamento depender de energia pode passar por regiões em que os parâmetros lá, as variáveis com dimensão de massa, não podem ser associadas diretamente com alguma energia. Por isso, essa universalidade da interpretação da constante de acoplamento, de fato, o que está acontecendo é que você está calibrando ali o S, a raiz quadrada do S, a energia do centro de massa ali na hora da colisão. Essa interpretação ela é robusta o suficiente para valer, inclusive, no caso que você faz que se por exemplo, S é uma variável física, né? É o raiz quadrada de S2 é P1 mais P2 ao quadrado. Né? Se você escalonar P1 e P2 com o mesmo Xi, o S está escalonado com Xi ao quadrado. Né? Com Xi também. Né? Mas eu não vejo por que algum valor do S seja proibido, tipo assim, algum valor de Xi vai me conduzir a uma região do S que não seja permitida. Se o Xi for positivo, em princípio, todos os valores do S que eu obtiver desse jeito são permitidos também. Não sei se eu entendi bem a sua colocação. Acho que eu não consegui pôr ela da forma. Eu também não estou conseguindo. Quer dizer, se eu falo só de escalonar os momentos com o mesmo fator, como energia é um negócio contínuo, né? Eu acho que eu continuo tendo acesso a todos os valores da energia. Não sei, pode ser que eu não, como eu disse, pode ser que eu não tenha entendido o que você está falando direito. Né? Mas eu não vejo esse problema que você está falando, se é que eu entendi. Bom, o que mais? Vamos só fechar o assunto aqui. Né? Olha só. Num primeiro momento, a nossa função 1pi, gama renormalizada,
se comporta do jeito que a gente queria que o cara se comportasse, tá certo? Né? Com a dimensão de massa dele. Ele está indo com si elevado a d gama. Está aqui o camarada. Só que não é só isso. Tem esse fator aqui, ó. Tá certo? Esse fator que está aparecendo aqui, né, vai contribuir, você pode colocar ele como si elevado a logaritmo da exponencial disso aqui, não é isso? Peraí. Não, isso não é assim não, peraí. Como é que eu mudo de base? Exponencial de A, eu quero exprimir como si elevado a alguma coisa. Como é que eu faço isso? Vamos lembrar aqui. Si elevado ao logaritmo, não. Ao log base si, não é isso? Da exponencial de A. Não é? Acho que era isso. Então, imagina que você faça isso para essa história aqui, quando você chama isso aqui tudo de A, né? Não, isso aqui, né? Eu chamo isso aqui tudo de A. Então, esse log base si da exponencial de A está somando com esse fator aqui. Você vai ter que si elevado a dxi mais log base si da exponencial de A. Né? Portanto, esse camarada aqui, ele está contribuindo com uma mudança da dimensão de escala da tua função renormalizada, de função de Green renormalizada. A mudança canônica, dada pela dimensão canônica, é só isso. O cara está contribuindo com um fator desse tipo. Por isso, esse cara aqui, essa função específica aqui, ela é chamada de dimensão anômala. Certo? Ela muda a dimensão canônica de escala. E isso é um efeito quântico. Tá certo? Isso é um efeito que só aparece porque você renormalizou a sua teoria. Esse aqui apareceria simplesmente por uma razão de análise dimensional. Mas isso aqui é uma correção desse fator, desse efeito. Tá certo? E você nunca é demais reparar que você muda também parâmetros de gauge e muda também as massas da sua teoria. Certo? Então você também tem outros regimes para analisar dentro dessas circunstâncias que estão aí. Certo? Então na próxima aula, nós vamos sair dessa equação aqui e chegar a essa. São alguns detalhes pequenos, mas eu achei que era melhor a gente parar e discutir um pouco a equação ao invés de ficar fazendo muita picuinha. Né? E nós vamos analisar as consequências, principalmente da primeira daquelas equações, que é, no fundo, no caso da QCD, é a equação que justifica o termo QCD perturbativa. Né? Você analisar a forma como a constante de complemento evolui na QCD é o que te dá o direito de fazer expansão em série de potências nessa constante, pelo menos de sonhar em fazer expansões em série de potência. Né? Depois, a ideia, nessa história do grupo de normalização, é calcular efetivamente algumas dessas funções, função beta, função gama, etc. e tal, mostrar pelo menos como é que o cálculo delas é feito na prática, né? E aí a gente encerra mais ou menos esse tópico. Né? E aí nós vamos partir mais para a parte fenomenológica do curso. Tá certo? Bom, uma coisa que eu tinha conversado com o pessoal no início da aula, aí vocês dois chegaram, né? Estava mais ou menos ok para todo mundo fazer o curso, em princípio, oficialmente acabaria hoje, porque na semana que vem começa o ELAEL, né? A fazer a parte eletrofrágica. Mas, tipo assim, o curso pode acabar de maneira oficial, mas a gente continua de maneira extraoficial. Pelo menos quem quiser, né, e tal, está convidado. Né? Antes também era quem queria. Então, não sei o que mudou muito nessa história, mas enfim. Então, a gente não pode usar os horários do ELAEL, os horários do curso, porque esses horários vão estar, em princípio, ocupados pelo ELAEL até a prova em contrário. Né?
até ele combinar um outro horário com vocês. Né? Mas enquanto ele não combina outro horário com vocês, a proposta era fazer na terça-feira, 18 horas. Né? Daria aí para vocês? 18 horas seguidas? Hein? 18 horas, 18 às 20. Então, beleza. Então a gente se vê na terça que vem, né? Terça que vem, sem ser amanhã, né? Às 18 horas. E nessa quarta especificamente, a gente não tem aula por causa do feriado. Né? Eu ia falar uma heresia aqui, mas o Tchalca está filmando, deixa quieto.